Bom, esse exercício aqui, na verdade, a gente tem um tanque em formato de pirâmide de base quadrangular. Ele tem uma vazão de entrada e uma vazão de saída e possui determinado nível. Olhando agora essa pirâmide em corte, uma seção transversal no meio dela, a gente analisa essa figura. Nessa figura, a gente percebe que a pirâmide tem uma altura H e um lado da base, da área dela, L. Esse L é o mesmo L daqui. Certo? Agora vamos aplicar a conservação da massa para esse sistema, para lá no final a gente achar a equação linearizada desse sistema. Começando pela conservação da massa. A gente tem dm dt é igual a vazão de entrada menos a vazão de saída. Como o nosso ρ é constante, a gente pode eliminar ele do nosso sistema, ficando com a equação 1, que é essa daqui. Agora vamos analisar o volume desse nosso tanque aqui. O volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura dela. A nossa área da base, na verdade, é um quadrado, de lado L por L. Então, o nosso volume vai ser L² vezes a altura da pirâmide, dividido por 3. Agora, a gente quer analisar o volume da pirâmide em determinado ponto. Pode ser um volume aqui. Um volume em uma altura qualquer. A gente quer saber como que é esse volume. Então, a gente vai ter que o volume vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. A nossa área da base depende da altura que o volume está. De modo que vai ser lado ao quadrado vezes a altura, sendo que esse lado depende da altura. Vamos encontrar agora esse lado que depende de H. Bom, pegando essa seção transversal aqui e analisando para um volume, determinado volume, a gente pode fazer uma semelhança de triângulos, de modo que temos esse triângulo grande e esse triângulo menor. A altura desse triângulo grande é H, e o lado dele vai ser L sobre 2, e essa alturazinha aqui vai ter um lado L sobre 2 também, Lzinho sobre 2. Então, a relação que a gente chega aqui, Hzão sobre Hzinho é igual a Lzão sobre 2 sobre Lzinho sobre 2. E a gente chega na relação que Lzinho é igual a L sobre Hzão vezes o Hzinho. A gente encontrou o L que depende de H. Então, o nosso volume do tanque em determinada posição é volume igual a 1/3 do Lzão sobre Hzão ao quadrado vezes o Hzinho ao quadrado vezes o Hzinho da altura. Percebe-se aqui que se a gente aplicar o Hzão aqui, a gente vai chegar nessa mesma fórmula aqui, ó, que vai ficar Hzão ao quadrado, corta Hzão ao quadrado daqui, esse aqui vira o Hzão, a gente chega nessa mesma fórmula aqui. Então a gente percebe que essa relação que a gente fez está certa. Bom, analisando agora um diferencial desse volume, uma pequena espessura desse volume, a gente vai pegar uma lâmina, na verdade, sendo essa área aqui, e essa diferença de altura aqui, um dH de altura. Bom, então, o diferencial desse volume vai ser dV vezes a área da base vezes o diferencial de altura. E voltando agora para a equação 1, que é essa daqui, a gente vai ter que, substituindo esse valor aqui, essa equação, em 1, a gente vai ficar com isso, que é o dV dt, na verdade vai virar o L sobre H ao quadrado vezes Hzinho ao quadrado dH dt, que é igual a vazão que entra menos a vazão que sai. Rearranjando isso aqui e deixando o nosso dH dt isolado aqui do lado esquerdo da igualdade, a gente fica com a equação 2. Bom, agora essa equação 2 aqui, está claro que ela não está linearizada. Então a gente precisa linearizar essa equação. A gente vai linearizar essa equação desta forma. Bom, a gente sabe que primeiramente que o nosso dH dt é igual ao dH' dt. Isso aqui a gente já analisou nas outras aulas. E a gente sabe que essa igualdade é verdadeira. Essa nossa derivada é uma função da vazão que entra,
da vazão que sai e da altura do tanque, do nível do tanque. E essa função pode ser aproximada pela função no regime permanente mais as derivadas da função em relação a cada variável vezes a sua respectiva variável de desvio, dessa seguinte forma. Agora, analisando cada termo, a gente tem que a função no regime permanente é essa mesma equação 2, aplicando agora no regime permanente cada termo, a gente fica com essa equação. Porém, no regime permanente, o QI e o Q são o mesmo valor. A vazão que entra é a mesma vazão que sai. Então, QI é igual a Q, barra, né, os dois. Então, um menos o outro, são valores iguais, dá zero. Esse todo termo aqui dá zero. Esse termo dá zero. Analisando a derivada da função em relação a QI no regime permanente, vezes a sua variável de desvio, a gente fica com a derivada do QI é 1 vezes essa constante, que é isso daqui, vezes ela sendo a variável de desvio. Certo? E fazendo isso para o Q, que é a vazão de saída, e para o H, a gente fica com essas respectivas equações. Percebe-se aqui que em relação ao H, na hora que a gente vai fazer a derivada dele, a gente continua com esse termo aqui, ó, que é o mesmo desse aqui. E a gente sabe que isso aqui é zero. Então, esse termo todo aqui vai ser zero. Portanto, nossa equação 2 linearizada vai ser dH' dt é igual a H sobre L ao quadrado, isso é constante, o volume, a altura do tanque e o lado do tanque inteiro vai ser constante, vezes 1 sobre a altura do regime permanente ao quadrado, vezes o QI, linha, menos H sobre L ao quadrado, vezes 1 sobre, isso aqui tem um barra, vezes o Q'. Rearranjando tudo isso, a gente chega por fim na nossa equação linearizada, que vai ser dH' dt igual a diferença das variáveis de desvio da vazão de entrada com a vazão de saída, vezes o H ao quadrado sobre L ao quadrado, vezes 1 sobre o H barra ao quadrado.